Saúdo a todos os irmãos, especialmente pelo fato que a partir de hoje começaremos uma nova série de estudos, cujo tema principal é o comportamento do crente. O que é esse comportamento do crente desejado pelo Senhor? Qual é o seu papel na obra, no plano de salvação do homem? Quais são os meios e instrumentos que nós temos para alcançarmos esse comportamento desejado por Deus por nossas vidas? Assim, essa série de estudos pretende, desde elementos mais básicos, construir em nossas mentes o que realmente é essencial, o que realmente importa, e que esforços e o porquê nós devemos empregar esses esforços para alcançar esse comportamento em meio a uma sociedade complexa, multifacetada, que nos desafia a cada dia nós realmente sermos a diferença. Começaremos o estudo hoje pela primeira lição, Doutrina e Ética Cristãs. Comecemos, Ética e Doutrina Cristãs. Vamos começar pela leitura bíblica. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6,12. Nesse versículo, Paulo ele expõe o dilema do cristão. Licitude está ligado que a uma conduta que não é proibida pela sociedade. Quando falamos proibida, estamos falando muito das leis, mas pelo conceito utilizado por ele, podemos até estender a moral da sociedade, ou seja, não era uma conduta repudiada pela sociedade em que os cristãos viviam, que era do Império Romano. Apesar que eram lícitas, nem todas eram convenientes para Paulo. Mas conveniente por quê? Por interesse pessoal? Não. Pelo interesse como cristão, elas não eram convenientes. Elas não eram adequadas para o quê? Para o papel que nós tínhamos que cada um representar dentro da obra de Deus. Então este é o grande dilema do cristão. Tudo é lícito para ele, mas nem tudo é adequado, recomendável para que ele assim o faça. E o desafio é ele não se deixar dominar por essa conveniência eventual, momentânea, de fazer o que é lícito, mas que não agrada a Deus. Esse é o grande desafio do cristão. Esse é o desafio que nós vamos beber de fontes de estudo humano, que é a filosofia e a ética, para que possamos assim compreender melhor como nós processamos a análise, o estudo da Bíblia, para que possamos retirar dela o que é realmente essencial para que nós possamos orientar a nossa conduta cotidiana, para que assim Deus seja agradado em tudo pelo que nós realmente venhamos a fazer. Bem, primeiro, vamos pegar o conceito de filosofia. É o estudo de questões gerais e fundamentais sobre existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem, frequentemente colocados como problemas a se resolver. Então, podemos dizer assim que a filosofia ela coloca essas questões como problemas que devem ser debatidos através de metodologias para que venha se alcançar o quê? A produção de um conhecimento, de uma visão sobre desses diversos aspectos. Por exemplo, existência. Qual é a razão de nós existirmos? Se nós existirmos, então, para onde essa existência irá nos levar? É aquela velha pergunta: por que eu existo e para onde eu vou? Conhecimento. Como é que se produz o conhecimento humano? Ou seja, o conhecimento humano não é feito uma pedra que cai no nosso pé e a gente diz, descobri que pedra quando bate no pé dói. Não. É o processo que nós vamos o quê? Construir a forma de produzir o conhecimento humano, o que é mais adequado. Então são diversas áreas que existem entre a filosofia. Tem a ontologia que define os tipos de objeto. Por exemplo, um objeto científico feito uma pedra, eu posso analisar para saber quais são os minerais que a compõem e como ela se formou.
Mas, por exemplo, um objeto cultural como a música não pode ser estudado do mesmo jeito que um objeto científico, como a pedra. Existem métodos adequados para cada um. Valores, em outras palavras, ela busca o que? O ser humano ele tem de dar um significado próprio a uma ação ou objeto existente em sua realidade. E a essa valoração que ele vai dar a esse significado especial, ele deve conduzir o ser humano a quê? A adotar as melhores escolhas possíveis. Ou seja, sistema de valores, razão. Ou seja, a razão, ela trata de quê? Da forma como nós tendemos ao quê? A ter um olhar objetivo sobre tudo, afastarmos emoções e tentar buscar o quê? O significado maior sobre as condutas e os objetos que existem nesse mundo. Mente é o que? Vai estudar a forma pela qual nós nos comunicamos com a realidade que nos envolve. Ou seja, vai estudar os processos psíquicos, tanto os conscientes, é quando você realmente tem consciência, sabe que está correndo, você está no comando, quanto os inconscientes, aqueles que aparentemente estão ocorrendo dentro da nossa mente, sem o controle da nossa vontade. Isso é muito importante, porque são formas pela qual nós interagimos com a realidade. E a própria linguagem, ou seja, o sistema de comunicação que nós utilizamos para transmitir os conhecimentos registrados e nos interagirmos. Então você verifica que a filosofia, ela procura pensar todos os aspectos relacionados a quê? Ao ser humano. Ou seja, sua existência, o conhecimento acerca de sua realidade, a valoração, ou seja, o significado que vamos dar para cada elemento dessa realidade, a razão, o modo pelo qual nós vamos analisar essa realidade, a mente que nós vamos nos relacionar com essa realidade e a linguagem pela qual nós vamos interpretar essa realidade e transmitir uns para os outros. E sempre colocando a forma de problemas. Essa, podemos dizer assim, é o grande papel da filosofia. Por que eu coloco filosofia? Para que nós vamos separar do que? Próximo conceito, a ética. A ética podemos conceituar como o conjunto de valores morais de um grupo ou indivíduo. Em seu início, a ética não se resumia apenas aos hábitos ou aos costumes socialmente definidos e comuns, mas buscava a fundamentação teórica para encontrar o melhor modo de viver e conviver, isto é, a busca do melhor estilo de vida, tanto na vida pública quanto na vida privada. Em outras palavras, nós vimos que nós damos pesos diferentes a condutas e a objetos de nossa realidade. Um exemplo, para algumas pessoas, o carro é um meio de transporte, só isso. Então, tanto faz se o carro está bonito ou está feio. Desde que o carro leve você do ponto A para o ponto B, ele cumpriu o seu papel. Para outros, não. O carro é o quê? É uma forma de destaque social. Tem um elemento de status social. Se você tem um carro bonito, luxuoso, indica para todos que você é uma pessoa muito bem de vida e que você é uma pessoa muito bem realizada. A pessoa quer esse reconhecimento da parte dos outros, ou seja, o mesmo objeto, carro, tem dois significados completamente diferentes. Isso chama-se valoração, sistema de valores. Então a ética, ela vai estudar esse sistema de valores, ou seja, que é compartilhado, às vezes é só do indivíduo, ou às vezes é compartilhado por um grupo. E o interessante é que no início da filosofia, a ética, ela não apenas queria estudar esses valores, mas também queria buscar a ética da felicidade, ou seja, buscar quais seriam as melhores decisões possíveis para que nós viéssemos encontrar a felicidade na vida. E é claro, alcançava dois aspectos: como eu devia me comportar em público
e como podia me comportar em privado. Interessante isso. A ética tinha aquela ideia de que eu poderia ter uma máscara social, ter uma conduta em sociedade que me tornaria reconhecido e valorizado por todos à minha volta, mas eu podia ser infeliz em minha vida privada. Então eu também procurava o quê? Dar elementos para que o homem pudesse encontrar a sua felicidade interior. Então, esse é o papel da ética. A ética também é chamada de filosofia da conduta humana ou filosofia moral. Aí que entra outro conceito. O que é moral? Aí só para resumir o que eu disse, a ética fornece instrumentos para que possamos resolver os dilemas ou conflitos morais que cotidianamente enfrentamos. Em outras palavras, alguns conflitos são são resolvidos logo. Quando você acorda, primeiro conflito, me levanto rápido ou fico esperando na cama? Eu me levanto, vou escovar os dentes ou deixo para depois? Nós temos conflitos. Aí vai dizer, mas tudo é um conflito moral? Sim, porque envolve o quê? A escolha da melhor conduta possível. E olha que eu estou falando de algo simples, quanto mais sobre condutas dos outros, ou conduta que eu devo adotar, ou de objetos presentes em nossa realidade. Então a ética vem fornecer elementos para que venham o quê? Resolver os conflitos morais. Aí você pergunta, o que é moral? O conceito moral, nós colocamos como que? O conjunto de crenças, costumes, valores e normas de uma pessoa ou de um grupo social, que direciona a conduta pessoal para viabilizar o convívio pessoal por meio da orientação, sobre o que é bom, o que é mal, o que é certo e errado. Então nós vimos que a filosofia ela se presta a estudar o quê? Os valores. O que são os valores? Valores são significados que damos para a ação humana ou objetos existentes na nossa realidade. Nós vimos o exemplo de quê? De um veículo, que para alguns é um meio de transporte, para outros é um elemento de status social. Uma ação humana, por exemplo, você está no jogo de futebol, você está jogando e você faz falta em um adversário. Uma pessoa poderia dizer assim, não, eu vou dizer para o juiz que eu cometi falta para que ele marque falta. Se eu fizer isso é um conflito moral. Eu digo, eu fiz falta ou espero pelo julgamento de juiz? Esse é o conflito moral da pessoa. As pessoas que estão de fora também vão resolver um conflito moral. O cara diz para o juiz, eu cometi falta, marque. Uns vão decidir se aquela conduta foi boa ou foi ruim. Uns vão dizer, ele é um otário, porque ele acabou prejudicando o time dele. Outros diriam, ele é uma pessoa extremamente honesta, a qual nós devemos copiar em nossas ações. Então, a moral, ela vem a ser esse conjunto de valores, desse significado que nós damos. Aí nós falamos de ação humana e objetos. Então, da ação humana, nós temos o quê? Crenças, o que nós acreditamos, o que é reputado como algo que não exige prova. Nós acreditamos, uma espécie de fé. Costumes, os costumes adotados por um determinado grupo social. A roupa que veste em determinada ocasião. Por exemplo, existe um conceito ético no casamento. Nenhuma mulher usa o quê? Vestido branco no casamento. O branco só é da noiva. Isso impede que alguma mulher vá usar roupa branca? Não. Mas aí existe um quê? Um conflito moral. Ao usar uma roupa branca, ela acaba atraindo a atenção, o destaque de ser só dado à noiva. Aí vem aquele conflito moral da noiva, que conduta ela vai adotar perante aquela escolha totalmente errada daquela pessoa. Da pessoa em reconhecer não, que ela foi ou não egoísta, porque o momento não era dela e sim da noiva. Olha só como é complicado. Esses valores e normas. Normas, podemos dizer assim que a moralidade, ela gera uma norma. A moral gera uma norma que é a moralidade. Que é uma norma que as pessoas acreditam que para que o grupo social possa existir sem conflito, as pessoas devem adotar aquela conduta. Apesar que em algumas situações
a sociedade cria uma coisa chamada lei que impõe obrigatoriamente a conduta. A moral não é uma conduta obrigatória, é uma conduta que as pessoas reputam como importante. Mas a lei não, coloca como obrigatória. Então, todo esse conjunto nós chamamos de moral. Ela serve para direcionar. Serve para quê? Serve para conformar a conduta humana. Para que o convívio social possa acontecer sem problemas. Aí vem aquela ideia de bom ou mal, certo ou errado, adequado ou inadequado, aconselhável ou desaconselhável. Tudo é uma questão da moral aceita por determinado grupo. E numa sociedade complexa feita nossa, a moral ela varia muito de grupo para grupo. Existe aquele grupo de pessoas que consideram que um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, é algo aceitável. Graças a Deus ainda são um grupo pequeno. Existe um grupo social maior que reputa isso como algo inadequado e até ilegal, porque a lei proíbe isso. Proíbe o casamento de um homem com várias mulheres ou de uma mulher com vários homens. Mas como nós vimos, a moral da sociedade ela evolui com o tempo, ela se modifica. Há 60 anos atrás, é algo moralmente rejeitável o divórcio. O divórcio era algo rejeitado pela lei, a lei não permitiu o divórcio, e para piorar, em termos social, o divorciado ele era, podemos assim, discriminado pela escolha que fizeram. Então você vê que tudo muda. Tudo muda. Então esse é o conceito moral. Como é que vamos relacionar agora esses itens? Então nós vemos o quê? A moral é o conjunto de normas, ensinamentos, valores, princípios que definem a conduta de um indivíduo em determinado grupo social. Então a moral é o alicerce sobre o qual a ética se sustenta. A ética, ela estuda a moral para que possa dar instrumentos ao indivíduo para que ele venha resolver os seus dilemas morais que são cotidianos. No meu curso de Direito, olha, nós estamos falando da interpretação da lei. Um professor disse que é muito difícil encontrarmos uma situação preto no branco, ou seja, ela atende ou não atende à lei. É por isso que existe o judiciário. Porque as pessoas acabam gerando conflitos porque aquela situação vivida por elas não está nem no preto nem no branco, está no cinza. Ou seja, a vontade da lei não está muito clara. Então é necessário o Poder Judiciário para que dê a interpretação da lei quando aplicada naquele caso individual. Na ética, ela vem prestar para nós o quê? Instrumentos éticos para que venhamos resolver dilemas morais que vamos enfrentar. Por exemplo, o médico está diante de um paciente, ele diz para o paciente a verdade, que ele irá morrer logo no ajeito, ele tenta amenizar a situação, para isso ele se utiliza do quê? Do Código de Ética Médico. Um funcionário público, uma pessoa pede para ele que ajude em determinado problema e oferece para ele um estímulo. E aí? O funcionário público aceita ou não aceita esse estímulo? Apesar que, em tese, não é para o funcionário público fraudar algo, não. Simplesmente para dar uma agilidade. Aí se empresta o Código de Ética do servidor público. Nós estamos falando de Código de Ética, e Código de Ética são normas criadas para organizações que servem para quê? Para dizer o que é adequado e o que não é adequado, o que é certo ou errado para determinada profissão. É por causa que existe o Código de Ética do advogado, o Código de Ética do médico, o Código de Ética do funcionário público. Ou seja, são normas criadas
para tentar condicionar. Mas nós temos que entender que há várias condutas que não são abrangidas com o código de ética, mas apenas pela moral da sociedade. Então a ética, ela vem estudar a moral definida por um grupo, para que então venha dar os instrumentos para que a pessoa tome a melhor decisão possível. Um caso que eu já contei muitas vezes era da questão da mesa da ceia da igreja. A mesa da ceia da igreja, depois de adquirida, ela ficava na frente ali do templo, ali na plataforma, e sempre ficava lá. Até que um dia um pastor decidiu retirar de lá. E um diácono protestou. Não, essa é a mesa da ceia, não pode sair de lá. O que aconteceu? Foi dado um significado especial para aquela mesa por aquele diácono. O problema é que aquela visão, aquele valor que ele dava, não encontrou sustentabilidade na visão dos outros membros e também nem na Bíblia, porque aquilo ali só era uma mesa. Ela foi retirada, apesar que deixou o diácono insatisfeito, e até hoje a mesa ela retorna para lá nos momentos de ceia ou de assembleia. Por quê? É só uma mesa, irmãos. Não devemos dar um significado maior de que ela é apenas uma mesa. Olha só o dilema moral na vida de uma igreja. Então nós vemos que o que eu estou falando não é algo sexo dos anjos ou para marcianos ouvirem. É algo, irmãos, que enfrentamos cotidianamente. Ainda mais nestes momentos pelos quais passamos, em que nós devemos ter mais cuidado ainda com as nossas escolhas. Vamos continuar. Aí que vem a doutrina cristã. Aqui é um trecho adaptado da Declaração da Convenção Batista Brasileira e diz: a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens, sendo sempre interpretada à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Em outras palavras, enquanto nós dizemos que na ética social nós vamos buscar os valores, normas, princípios que eram aceitos por um determinado grupo e considerados importantes para viabilizar o convívio social, ali era a base da ética, ou seja, a ética é a bebê ali da moral. A doutrina cristã, ela é a base da ética cristã. Aí você pergunta, o que é a doutrina cristã? Está aí. É a Bíblia. A Bíblia, ela fornece para nós o padrão de conduta, pelo qual doutrinas, ensinamentos... O que é a doutrina cristã? A doutrina cristã é uma interpretação que nós damos aos ensinamentos bíblicos para que venha permitir que nós tenhamos o quê? Uma uniformidade mínima de conduta diante dos homens, entre nós e diante de Deus. E essa interpretação que é dada à Bíblia tem que ser interpretada à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Então, a doutrina cristã é o quê? A interpretação da Bíblia segundo a pessoa e ensinamento de Jesus Cristo. A essa interpretação vai ser produzido um padrão de conduta, um padrão que irá nos orientar em nossas decisões. Aí continuemos. Podemos definir que a doutrina cristã é um conjunto de ensinamentos, princípios, costumes, valores e normas professados pelos cristãos, que direciona a conduta pessoal para que esta se conforme à vontade do Senhor. Ou seja, nós verificamos o quê? Ensinamentos. A de grande diferença é que nós trazemos aqui ensinamentos. Ensinamentos. É a grande diferença para quê? Para a moral cotidiana, a moral comum. A doutrina cristã entra também os ensinamentos. Mas no mais, é tudo aquilo que venha ser creditado como importante pelos cristãos para que a vida cristã ela seja viável. Realmente, o corpo de Cristo vem agir como o corpo de Cristo, como povo do Senhor.
E interessante que a conduta pessoal, devidamente conformada pelos ensinamentos, princípios, costumes e valores e normas, ela objetiva o quê? Que a vontade do Senhor seja obedecida. Enquanto a moral do cristão, a moral da sociedade, ela objetiva o quê? O melhor convívio social possível. Ou seja, ela objetiva o convívio social. Aqui não. É a vida segundo o padrão de Deus, realizando a vontade dele. Então já começamos a notar uma diferença abissal entre doutrina cristã ou moral cristã e a moral comum. A moral comum, ela almeja o quê? A vida plena em sociedade, ou seja, tem uma vida plena pessoal e social. A doutrina cristã, ela objetiva uma vida plena. Plena como? Ao nos conformarmos plenamente ao padrão de justiça de Deus, realizando a vontade dele. É por causa que Paulo, em 1 Coríntios 6,12, ele deu o quê? Ele exprimiu o grande dilema do cristão. A moral comum, ela diz, você pode. A moral cristã diz, não é conveniente. Você não está agradando a Deus se fizer isso. Essa é a grande diferença, irmãos. Estamos no meio de uma sociedade que está mergulhada na moral comum. Diga-se passagem, falar em moral comum já é um grande desafio, mas nós devemos respeitar essa moral comum, que nós fazemos parte da sociedade, mas nunca deixar que essa moral comum se sobreponha à moral cristã, porque esta é de maior interesse para nós, porque através dela nós vamos realizar a vontade de Deus. E continua. Então, a ética cristã, ela fornece instrumentos para que os cristãos possam realizar a missão atribuída por Deus para cada um deles, ou seja, a chamada vida com propósito. O propósito da nossa vida é realizar a vontade de Deus. Então, a ética cristã, ela fornece isso, os instrumentos, ou seja, ela fornece para nós ensinamentos bíblicos, ela fornece para nós padrões de comportamento através dos patriarcas, daqueles que estão na Bíblia. Ela fornece para nós normas, ela fornece para nós princípios, diretrizes, tudo para que nós possamos realizar a vontade de Deus. Olha bem, ela dá para nós instrumentos, mas o apego a esses instrumentos, a forma mais dedicada ou não, com a qual nós vamos pegar esses instrumentos para realizar a vontade de Deus, aí já é outra coisa. Aí já é questão de fé, compromisso, já é o que a motivação atrás. A ética cristã são os instrumentos. Eu quero fazer isso. A ética dá os instrumentos para que você possa dar o testemunho pessoal diante de todos. E continuemos. Aí diz lá em Mateus 5,20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Esse foi o desafio dado em Mateus 5,20. Porque, em termos da sociedade judaica, os escribas e fariseus, com a sua conduta que observava detalhadamente, minuciosamente, os ensinamentos construídos por eles para realizar a vontade de Deus, se a conduta daqueles que se diziam cristãos não excedessem a dos escribas e fariseus, eles não entrariam no reino dos céus. Mas por que não entrariam no reino dos céus? Porque na verdade, eles não procuraram seguir o quê? A moral cristã. Mas por que eles não seguiram? Porque na verdade, eles não foram verdadeiramente salvos. Não colocaram a moral cristã, os ensinamentos, os princípios. Ou seja, não colocou a doutrina bíblica como fundamento da vida deles. Então, de nada adiantaria eu parecer cristão se a minha motivação atrás é completamente corrompida. Esse é o desafio, irmãos, que nós temos. Olha bem, um assunto que é aparentemente árido, que não tenha nada a ver conosco, na verdade ele nos leva a refletir sobre a motivação que nós temos e como nós estamos realizando a missão de Deus. Aí se pergunta, realmente eu estou desenvolvendo os valores morais cristãos em minha vida?
realmente eu estou procurando de forma categórica, realmente ter uma conduta conformada à vontade de Deus? A minha ética é a ética cristã? Ou eu caio naquele velho dilema trazido por Paulo sobre o lícito e o conveniente? Será que às vezes me agarro no lícito para fazer aquilo que não é conveniente a Deus? Nós sempre devemos pensar sobre as consequências disso para a nossa vida pessoal, que aqui diz que não entraremos no reino dos céus, e também para outras pessoas que iremos atingir pelo nosso mau testemunho. Tem 3 aspectos na ética cristã: a ética individual, a ética social e a ética teísta. A ética individual é eu com eu mesmo. A ética social é eu com o próximo. A ética teísta é eu com Deus. Então podemos dizer assim que a ética individual é a ética interior. A ética social é uma relação de coordenação, ou seja, nós estamos tratando nosso relacionamento com pessoas do mesmo nível. A ética teísta é uma relação vertical, que tratamos nosso relacionamento com Deus, que é superior a nós. E vamos ver cada um desses aspectos. Ética individual. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 18. Normalmente você verifica que Paulo revisita a questão da ética cristã, do dilema moral cristão, sob a ótica da ética. E ele está dizendo, ele dá aquela resposta e dá a interpretação a 1 Coríntios 6,12. Ou seja, o problema que eu entro num dilema ético-cristão, ou seja, faço o que é lícito, mas é conveniente, ou não faço o que é lícito, mas o que é apenas conveniente. Sabe por quê? Porque, na verdade, atrás disso está um conflito espiritual. A carne, que representa os desejos humanos, ela milita, ela combate o espírito, que procura realizar a vontade de Deus. Pois, se nós estivermos agarrados a Deus, procurando fazer a vontade de Deus, naturalmente nós vamos excluir o quê? A possibilidade de cairmos na tentação da carne. Essa é a resposta que Paulo dá, uma resposta geral, para que ele dá para resolvermos o grande dilema ético-moral do cristão. Ou seja, faço o que eu posso ou faço o que eu devo? Se eu estiver realmente conectado a Deus, eu vou fazer o que eu devo. Mas se eu não estou suficientemente conectado, se minha relação com Deus é falha, claro que eu vou entrar num conflito e há grande chance de eu cair nisso, fazendo o que é conveniente para um interesse pessoal e que desagrada a Deus. E ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, ou seja, não estáis sobre o quê? Sobre a tentação da carne. Está sobre o quê? Não está sobre o poder do perdão de Deus e do contínuo aperfeiçoamento espiritual. Então esse é o grande questionamento da ética individual. Lembre-se, isso aqui é algo interno, irmãos. Olha que eu não manifestei a minha vontade no meio externo. Ninguém sabe o que é que passa dentro de mim. É um conflito que está sendo resolvido dentro de mim. Mas a resolução desse conflito vai definir a minha conduta. E diz: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Deuteronômio 24:16. Ou seja, as minhas decisões na ética individual irão definir se eu serei retirado do livro da vida ou não. Olhe bem, em termos de ética individual, eu nunca serei condenado por uma decisão de outra pessoa. Não.
eu sempre serei condenado pelas decisões que eu tomar. Mas a questão do testemunho, que o testemunho, sim, o testemunho pode prejudicar a decisão de outro, mas só que a decisão do terceiro cabe a ele. Às vezes, ele queria aquela conduta errada do cristão para justificar a sua. Olha, tá vendo, se ele faz isso, eu vou fazer. Tá entendendo? É ver aquela história. Por que um salafrário, um fraudador, uma pessoa que dá golpes, ela se dá bem? Porque ela fala aquilo que a sua vítima quer ouvir. Ora, se eu publico no jornal que a pessoa dá 5 mil de entrada e vai pagar em 30 pagamentos R$ 1.000, vai comprar um carro que vale 55 mil reais, ou seja, a pessoa vai economizar, olha, a pessoa vai economizar 16 mil reais e vai pagar 30 mil sem juros. Olha, o cara tá dizendo, esse aí é um otário, eu vou me dar bem. Quando vai, na verdade, quem vai se dar bem é o fraudador. Pega os 5 mil e desaparece. Ou seja, o fraudador, ele simplesmente manipula a ambição da vítima. Do mesmo jeito, a pessoa que sofre o impacto de um mau testemunho nosso, ela normalmente queria ouvir aquilo para tomar a decisão mais fácil. Mas não adianta, diante de Deus ela vai chegar a dizer, foi porque um seguidor teu, que se diz cristão, fez isso, eu fiquei decepcionado. Deus vai dizer, não, você tomou a sua decisão. Eu dei outros testemunhos e você não quis ouvir. Mas, para a pessoa que comete aquele mau testemunho, esta pessoa será morta pelo seu pecado. Então, a ética individual, ela leva em conta o quê? A responsabilidade individual do crente. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa condenação ou nossa salvação. Nós somos responsáveis. Não vamos imputar a nossa condenação a Deus ou a sua injustiça. Não. Não. Não podemos fazer isso, irmãos. Não podemos sair. Então, nós devemos sempre avaliarmos que princípios éticos cristãos estão permeando as nossas ações, nossos pensamentos, nossas condutas. Devemos sempre ver, irmãos, porque para as outras pessoas, elas interpretam a nossa ação, mas Deus vê a nossa motivação. Ética social. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16. Ou seja, Pedro, na verdade, está falando sobre os antimonianos. Aquelas pessoas dizem assim, agora que o espírito está livre, o que o corpo praticar, o espírito de forma alguma será manchado. Não. Irmãos, e o que o corpo faz é nada mais, nada menos, é a manifestação do que o espírito acredita. Então, Deus criou as boas obras para que andássemos nela. Se eu faço maus obras, é porque o quê? Eu não estou seguindo a Deus, então não sou cristão. Então, através das minhas más obras, está se revelando a minha real motivação atrás. Que é que apenas fazer aquilo que é lícito, que é interessante em termos pessoais e momentâneos, e não aquilo que é conveniente para a vontade de Deus. Porque assim deve ser nossa ética social. Nós devemos, pela prática do bem, emudecer, calar a ignorância sensatos. Aquelas pessoas que seguem a Deus, elas são constrangidas, elas são caladas. Porque se você vive o que você professa, você não dá espaço para que eles construam argumentos para rejeitarem a Deus. Eles podem sim dizer assim, eu não acredito e ponto. É a decisão deles. Mas você não dá oportunidade para que eles digam, eu não acredito em Deus porque você fez isso. Ou porque você fez aquilo que contrariava o que você professava. Então, irmãos, nós temos a liberdade. Nós temos pleno conhecimento. Mas devemos usar isso aí, não para interesse pessoal, mas para quê? Para realizar a vontade de Deus. Através dessa boa prática, que são as boas obras,
nós vamos calar todos. Eles podem não aceitar Deus. Eles podem não aceitar Deus. Mas eles não vão dizer que não aceitaram por causa do nosso testemunho contraditório. Outra coisa social que diz: se lembram que dizendo vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus? Pois aqui está o grande desafio. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre os justos e injustos. Porque se amado que vos amos, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudade somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não faz gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5, 43 a 48. Ou seja, essa é a ética social. O nosso amor ao próximo é não amar apenas aquelas pessoas que professam menos valores que nós, ou que têm ligações afetivas ou familiares conosco. Não. O próximo é toda aquela pessoa que esteja o quê? Que de alguma forma tem algum relacionamento, ou até uma pessoa que sequer com a qual nós venhamos cruzar em nossas vidas. Mas através de nossa conduta, do nosso falar, por exemplo, a rede social, nós venhamos alcançá-lo. Cristo, ele queria que os judeus, eles extravasassem, saíssem daquela caixa que tinha feito com que eles falhassem em sua missão de anunciar a Deus para todas as nações. Eles também de amar os inimigos, orar por eles, porque eles podiam ser convertidos. Eles deviam também amar aquelas pessoas que eram diferentes para com eles. Também deviam saudar, ser receptivo hospitaleiro até com aqueles que eram desconhecidos ou estranhos. Ou seja, o próximo não era só aquele com o qual nós tínhamos um relacionamento profícuo, bom. Era toda aquela pessoa debaixo dos céus. Este, irmãos, é o nosso próximo. Esta é a nossa ética social como corpo de Cristo. A igreja tem que estar aberta para toda pessoa, mesmo que seja uma pessoa que tenha uma conduta que nos choque. É por causa disso que nós devemos nos preparar com a igreja para receber. Eu prefiro que a igreja não receba, mas se prepare para logo receber, do que se receber forçado e acabar prejudicando o quê? A própria conversão daquela pessoa. Então nós devemos nos preparar, irmãos, pessoalmente, para como grupo nós venhamos aceitar todos, dar oportunidade a todos, a ajudar, a acolher, ensinar, discipular e batizar todos que realmente professem que Jesus Cristo é o único Senhor. É muito complicado. É muito difícil. Mas, irmãos, os desafios estão para que nós venhamos o quê? Enfrentar nossas vidas. E a ética ateísta, a nossa com Deus. Diz aí, mestre, qual o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Mateus capítulo 26, 36. O que é que se diz para nós? Irmãos, nós devemos compreender que realmente o que é que Deus tem em nossas vidas? O que é Deus para nós? É a base de nossas vidas ou só mais um aspecto de nossas vidas? Se Deus não estiver em primeiro lugar, algum aspecto de nossas vidas vai estar em primeiro lugar. Dinheiro, status social, a pessoa amada, algo vai estar no lugar de Deus. Porque nós aprendemos em política que não existe vácuo de poder. Ele pode existir por um determinado momento, mas um grupo ou alguém vai tentar ocupá-lo. Então, Deus tem que ocupar esse espaço que não pode ser compartilhado com nenhum outro ser, ação, pessoa, nada. Tem que ser Deus em primeiro lugar. Então, este é o grande mandamento que nós vemos em nossas vidas. E continua. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia de juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é,
também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículos 16 a 19. Irmãos, se Deus está em nosso lugar, se nós temos relacionamento com Deus, aí é que vem. Se Deus é amor, então nós permanecemos no amor de Deus. Se nós estamos no amor de Deus, nós somos aperfeiçoados nesse amor. Nós temos confiança em Deus. Nós não tememos a Deus. Não tememos o que é que Deus reserva para nós, porque nós sabemos que Deus quer o melhor para nós. Mesmo que seja algo, em termos da moral comum do homem, prejudicial, mas para nós, como ser humano, um ser humano conectado a Deus, que está no reino espiritual de Deus, será algo extremamente positivo. Assim, o cristão não teme apocalipse, o cristão não teme perseguições, o cristão entende que o que nós estamos passando é nada mais nada menos um momento na história humana que pode ser facilmente revertido. O que é de convivência pode virar perseguição. Rapidinho, irmãos. O cristão apenas tem fé em Deus. E assim, nisto nós somos aperfeiçoados. Porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus nos amou primeiro, o amor dele nos constrangeu. E nós aceitamos esse amor. E esse amor nos aperfeiçoou e nos fez a chegarmos a Ele. Nos humilharmos diante dele. Nos entregarmos a Ele. E assim, constantemente, nós somos aperfeiçoados. Assim, o verdadeiro cristão coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, porque Deus é importante, essencial na vida dele. Com essa visão sobre ética e doutrina cristãs, nós vamos continuar lições a partir do próximo domingo. Amém, irmãos?